Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém? Glórias a Deus. Que bom, irmão, nós estarmos aqui. Que boas palavras que já ouvimos. Como é bom nós estarmos na presença de Deus, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em duas passagens rápidas. Eu gostaria de convidar a você a abrir em Provérbios, capítulo 22, versículo 28. E enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias e achando, eu gostaria de agradecer a Deus, irmãos, por estar aqui neste lugar, amém? É muito bom nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, e eu agradeço a Deus porque Deus tem nos dado essa oportunidade, amém? E agradecer os nossos jovens, né, que tiveram coragem de nos convidar para estar aqui, não é? Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, Provérbios capítulo 22, versículo 28 diz: não removais os limites antigos que fizeram teus pais. Diga, bases que os seus pais colocaram. Amém? Agora abra a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22, também. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Enquanto estava ouvindo a mensagem maravilhosa que Deus, desde a manhã, tem nos falado ao coração, é muito bom, irmãos, nós ouvirmos cada palavra, né, acompanhando cada testemunho, cada coisa, porque a gente vai entendendo o que Deus está falando no nosso meio, amém? Quantos acharam Ezequiel capítulo 22, diga amém? Versículo 30 diz da seguinte forma: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, pois estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, estávamos ainda no avião, vindo para cá, e ontem não pude estar mais cedo aqui, pastor, porque estava havendo uma tormenta, não é? E ficamos ali impedidos de poder subir, não é? Entramos ainda no avião, ficamos ali parados uma hora e pouco, depois tivemos que sair, eles não podem ficar muito tempo, né? Depois de uma hora e pouco eles nos tiraram, depois nos colocaram de volta depois de 10 minutos depois, e nós ficamos ali naquela pista, né, esperando que abrisse um pouquinho do tempo para a gente poder, né, atravessar e vir até aqui, e todo mundo impaciente, né, e a gente ali orando, né? Tive bastante tempo, pastor, para orar e tal, mas eu orei mesmo, foi na hora que o avião subiu. Porque o piloto resolveu ir, meu amigo. E quando ele estava subindo, todo mundo, graças a Deus, aleluia, né? Em outras palavras, né? Todo mundo, ai, que bom que a gente saiu daqui e tal, e agora a gente vai. E a coisa começou a ficar escura. E ele teve que passar pelo meio da tormenta. E quando tudo ficou escuro, irmão, e que o avião começou a fazer aqueles movimentos que a gente já sabe, aí vocês nem precisam saber, né, irmão? Vocês já sabem que eu orei bastante para estar aqui. Amém? Então eu estou aqui debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ontem pela parte da madrugada e hoje já pela manhã estamos aqui agradecidos a Deus porque estamos aqui. Então tem um motivo sobrando, amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, enquanto estava ouvindo as mensagens que nós ouvimos aqui, eu comecei a lembrar de muitas coisas, dentre elas o quanto algumas pessoas pagaram preços para nós estarmos aqui, amém? E enquanto estávamos meditando durante todo o dia, vendo esses preços sendo pagos, não é? Ouvindo as mensagens, ouvindo os testemunhos que foram dados aqui, então eu comecei a me lembrar e exercitar a palavra do Senhor Jesus Cristo, e Deus me leva a esse versículo aqui que nós acabamos de ler. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra,
para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então vale explicar um pouco esse versículo, para que nós possamos dar continuidade à palavra. Se você já leu o livro de Ezequiel, você vai observar que desde o capítulo 9, Deus tem lidado com o povo. Deus tem falado com as tribos que ali estavam. Deus estava falando com cada um deles, chamando o povo a voltar novamente às raízes, voltar novamente a buscar a presença de Deus, e você vai vendo o julgamento, mas o povo se distanciava de Deus. As pessoas estavam se distanciando da presença de Deus. E não somente o povo pecou, mas chegou a um momento, irmãos, e se você observar aí, você vai ver até o versículo 26, que até os próprios sacerdotes haviam se desviado. Haviam saído da posição, haviam saído da orientação de Deus. E então, quando nós chegamos aqui no versículo 30, nós encontramos uma palavra que foi escrita como se fosse o próprio Deus falando, dizendo assim: olha, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando a brecha, para que eu não destruísse essa cidade, mas a ninguém achei. Quando nós começamos a olhar isso, irmão, nós começamos a nos lembrar que antes do povo sair ainda, desde lá do cativeiro babilônico, havia uma grande nação. Aqui nós não estamos falando de uma pessoa apenas. Nós estamos vendo aí uma grande nação que cresceu durante o período que passou ali, 40 anos no deserto. Nós vemos ali uma nação que povoou a cidade ou a terra que Deus havia dado. Ele não está falando somente de uma vida. Ele não estava dizendo: eu procurei uma pessoa para estar na brecha por outra pessoa. Ele disse: eu não estou procurando somente para ficar na brecha por uma família. Ele não estava nem dizendo que ele procurou uma pessoa para ficar na brecha por uma das tribos. Não, ele disse: eu procurei alguém que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha por esta terra, mas a ninguém achei. Algumas pessoas, quando nós lemos, os estudiosos mostram que as pessoas que passaram, que saíram do cativeiro, foram mais ou menos 3 milhões de pessoas. É verdade que muitos morreram no caminho, mas é verdade também, irmãos, que muitos cresceram e nasceram no caminho. E depois que tomaram a terra, eram muita gente. Eu quero trazer bem a atenção para que você possa entender, aleluia, a misericórdia de Deus. Quando eu leio esse versículo, eu vejo um Deus misericordioso. Aleluia, porque ele não estava somente procurando por uma família ou por uma tribo. Ele estava dizendo: eu estou procurando alguém para ficar na brecha por esta terra, mas a ninguém achei. Irmãos, quando nós olhamos isso, nós começamos a perceber uma coisa interessante. Deus quer alguém que se coloque na brecha para ele abençoar a toda uma terra, a toda uma cidade. Ele está dizendo: eu estou procurando alguém que se coloque na brecha para eu abençoar a toda uma geração, a toda uma nação. Aleluia, esta cidade será abençoada, esse país será abençoado pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem entrar na brecha, diga amém. Aleluia. Algumas pessoas podem dizer: pastor, não entendo muito bem dessa linguagem. É uma linguagem de guerra. Porque quando, irmãos, você lê lá no capítulo 39 desse mesmo livro, você vai encontrar que os inimigos rodeavam a cidade e passavam muito tempo rodeando uma cidade. Quando você lê lá o capítulo 7 do segundo livro dos reis, você vai observar também em outra ocasião que o povo, os inimigos cercavam a cidade. Porque cercando a cidade acabava o abastecimento, não tinha como eles ficarem mais tempo, então eles tinham que abrir o muro. Quando você observa no versículo 39, você encontra ali um rei
que não aguentou. 2 anos quase ele ficou rodeado pelo inimigo, cercando ele, esperando que acabasse as provisões para que eles pudessem entrar. Então no versículo 2 diz assim: no ano 11º de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. E então o inimigo entrou naquela cidade e destruiu a todas as pessoas que estavam ali. Por que eu estou explicando isso, irmãos? Porque quando você olha que existe no mundo espiritual, como falou a irmã Mabel nessa tarde, o inimigo não vai descansar enquanto ele não tentar ou acabar com a sua vida. Aleluia, ele não vai parar de tentar a sua vida. Porém, nós sabemos que Deus está procurando somente uma pessoa que se coloque na brecha. Porque se alguém se colocar na brecha, Deus pode abrir as portas e abençoar e salvar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te abençoar para a glória do nome do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Nós ouvimos hoje, em quase todos os momentos, nós ouvimos falar: não remova os antigos limites que os teus pais fizeram. E eu comecei a imaginar, irmãos, porque no capítulo 23 aqui, nós vemos também o povo que estava totalmente perdido, mas Deus querendo uma pessoa. Mas Deus, o objetivo dele era que alguém ficasse ali, guardando, protegendo a cidade. E quando nós encontramos, irmãos, que Deus está procurando, alguém pode dizer assim: pastor, mas se Deus é onisciente, então como ele pode estar procurando? Se Deus, ele sabe todas as coisas, como é que ele pode estar procurando algo se ele já sabe todas as coisas? Irmãos, quando nós encontramos na Bíblia muitas vezes a palavra que Deus está procurando, não significa que ele não saiba. Pelo contrário, ele sabe muito bem onde está. Aleluia, o que ele quer dizer assim: eu estou dando a oportunidade para alguém entrar na brecha e guardar a sua casa, a sua família, a sua cidade, guardar a sua vida espiritual para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus está procurando, não é que ele não saiba, porque até os teus pensamentos ele conhece, o que você comeu ou deixou de comer, o que você fez ou deixou de fazer. Aleluia, mas nessa noite ele está dizendo: estou procurando alguém que se coloque na brecha. Eu vou traduzir novamente para você nessa noite. Ele está dizendo: eu quero te dar a oportunidade de ficar na brecha e ser alguém, aleluia, que Deus planejou para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia. Quando nós lemos o Salmo 101 e o verso 6, nós encontramos novamente, irmãos, Deus procurando. Aleluia. Quando nós vemos aí o Salmo 101 e o verso 6, ele diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Será que Deus não sabe onde estão os fiéis da terra? Mas quando eu leio esse versículo, aleluia, eu entendo, irmãos, que se existe fiéis, é porque também existem infiéis. Aleluia. Então quando Deus está procurando, não é porque ele não saiba onde está, é para que aquele que é fiel apareça. Aleluia. Ele dando a oportunidade, como o pastor acabou de dizer, aleluia, tem a oportunidade de provar, de mostrar que você está na brecha. Aleluia. Porque quando Deus está procurando alguém fiel, irmãos, aleluia, é porque ele está dizendo assim: tem alguns que são infiéis, então os fiéis precisam aparecer. Então Deus causa uma circunstância para que o infiel saia e o fiel apareça. Aleluia. Nós vimos aqui: Deus não nos deixará perecer. Aleluia. Deus está conosco para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. A teologia da prosperidade tem falado em tantas ocasiões, tem mostrado em tantas ocasiões, irmãos, que quando uma pessoa está sendo abençoada é porque Deus está com ela.
não é? Que quando a pessoa está indo bem, não, olha, Deus está com ele, e aí as pessoas promovem isso para que outros venham ou creiam que é somente isso, mas não é. Deus nos mostra, irmãos, aleluia, que ser fiel não precisa ter, aleluia. Quando nós somos fiéis, nós temos, mas quando nós não temos, nós continuamos fiéis para a glória do nome do Senhor. Tem gente que não entende, o próprio inimigo não entendeu isso quando viu a vida de Jó. Quando Jó estava naquela situação onde ele só perdia, ele perdeu o que todo mundo procura, o que a maioria das pessoas procuram hoje. Ele perdeu a fama, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os amigos, ele perdeu, e então quando se encontra nessa ocasião, o inimigo olha para ele e diz: agora eu vejo que ele vai negar a Deus. A sua esposa diz: olha, nega o teu Deus e morre. Aí você vê ali no livro de Jó, você vê quando ele chega diante do Senhor e ele rasga as suas vestes, e as pessoas começam a olhar e dizer: agora o que é que ele vai fazer? Ele joga cinza sobre ele, e eu fico imaginando o inimigo dizendo: agora acabou, cadê aquela fé toda? Cadê tudo aquilo? Acabou, agora ele vai negar a Deus. Eu fico imaginando ali o inimigo dizendo: cadê agora? Acabou. Aí a palavra de Deus diz que ele rasgou, jogou cinza sobre a sua vida, aleluia, e adorou o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ser fiel quando tudo está bem, irmãos, não mostra fidelidade. Quando tem um carro na porta, dinheiro no banco, quando a enfermidade não bateu ainda na porta, não mostra fidelidade. Deus está dizendo: estou procurando os fiéis da terra, porque são os fiéis que eu vou colocar na brecha, pela casa, pela família, aleluia, por este lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não nos trouxe do Brasil para cá para fazer com que nós fôssemos iguais aos outros. Deus nos trouxe para cá para sermos diferentes, para que sejamos fiéis ao Senhor e Ele possa te usar para abençoar essa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está procurando os fiéis da terra. Se já chegou, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tem tanta pessoa querendo ser igual. Tem tanta pessoa querendo ser igual para se mesclar no meio da sociedade, para ser aceito, para viver junto, para andar junto, aleluia. Mas Deus disse: eu não chamei ninguém para ser igual, eu chamei para ser diferente. Eu chamei de calabaçuri mandaramácia, aleluia. Eu chamei para ser o sal da terra e a luz do mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ser fiel quando as coisas estão boas, já existe muitos por aí, aleluia. Mas ser fiel quando as coisas estão ainda para acontecer, que precisa acionar a fé, como falou hoje nessa manhã, dizendo: é muito bom quando as coisas é nos outros, mas quando bate na porta, aí é que a gente tem que saber quem é fiel. Se você é fiel nessa noite, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está procurando, aleluia, alguém para colocar na brecha. Deus não vai colocar de qualquer jeito. Deus vai preparar a sua vida. Tem muitas pessoas que estão esperando algo do Senhor, que estão pedindo algo do Senhor, e quando não chega no seu tempo, muitas vezes a pessoa se decepciona. Muitas vezes a pessoa para no caminho. Muitas vezes a pessoa não entende o trabalhar de Deus. Quando nós lemos Jeremias, capítulo 1 e versículo 11, irmãos, tem uma passagem, tem dois versículos ali, o versículo 11 e o versículo 12, que me chama muito a atenção. O versículo 11 diz da seguinte forma: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Quando chega no versículo 12, parece que não tem nenhuma conexão com o versículo 11. O versículo 12 diz assim: então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Aleluia. Escute bem, irmãos. Quando nós estamos passando por uma luta, às vezes a gente não entende o que Deus está falando.
Você precisa ter uma experiência com Ele para que você possa entender o que Deus está dizendo. Eu estava lendo aqui, viste bem, o que é que você viu? Uma vara de amendoeira. Então ele diz, viste bem, porque eu velo para cumprir minha palavra. Não tem nenhum sentido um com o outro, um versículo com o outro. Então fui pesquisar e fui observar na palavra de Deus. E quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós começamos a observar, irmãos, que as árvores têm alguns símbolos para a nação de Israel. E alguns, você pode procurar o cedro, fala da realeza de Israel. Você pode falar da videira, que é a alegria de Israel. Mas quando chega na amendoeira, ficou quase um silêncio total. Em um lugar muito específico, eu achei uma palavra a respeito disso, que diz assim, olha, o que ele quer dizer? Que todas as árvores, quando vão à noite, elas dormem. Todas as árvores, que quando você chegar, você vai ver que ela está um pouquinho mais murcha, como se ela estivesse dormindo, não é? Mas a amendoeira é uma árvore que não dorme. Segundo a tradição judaica, é uma árvore que não dorme. Do mesmo jeito que ela é de manhã, é à noite. Ela é da mesma forma, ela não dorme. Quando você chega à noite, ela está frondosa do mesmo jeito. Quando você chega de manhã, ela está do mesmo jeito. Agora leia o versículo novamente, e eu vou levar para você em nome do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo que veio Jeremias. Ele disse, eu vejo um Deus, aleluia, que não dorme enquanto não cumprir a sua palavra da minha vida. Ele está dizendo, eu vejo um Deus que não dorme enquanto não cumpre a sua palavra. Aí ele está dizendo, viste bem, Jeremias. Estás vendo bem, Jeremias, porque eu não durmo enquanto eu não fizer o que eu tenho preparado para você. Aleluia, glorifico o nome do Senhor nessa noite, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Estava me lembrando, irmãos, alguns anos passados, quando na minha infância, com 7 anos, 6, 7 anos, 8, não me lembro bem agora, eu ia levar a minha avó para o círculo de oração. A minha avó, irmãos, ela já tinha dificuldade de audição, e por causa disso ela precisava sempre de alguém que acompanhasse. E ela me levava para o círculo de oração. Nós andávamos mais de talvez 2 quilômetros a pé, e íamos para ali, para ela ir para o círculo de oração. Eu com 6, 7 anos, deixava minha avó ali no círculo de oração e ficava tomando conta dos carros do lado de fora, que era para ninguém mexer, né? E todas as vezes era assim. Só que a idade foi aumentando e a debilidade foi chegando. Há um tempo nós mudamos também da cidade que estávamos, mudamos para um outro lugar que não tinha um lugar tão próximo. E minha avó também não tinha mais condições de ir para o círculo de oração sozinha. E um dia eu ouvia a minha avó que entrava no quarto e fechava a porta e ficava ali orando. E um dia, irmãos, como criança, não é? Eu já não era tão criança, já era um adolescente nessa época, já tinha uns 14 anos, talvez. E aí eu disse, eu vou escutar a minha avó orando. E eu fui para detrás dela. E fiquei atrás dela, escutando ela orar. E elas com as mãos levantadas para a janela que tinha no quarto dela. Ela começou a orar. E ela começou a dizer, Senhor, cuida. Aí foi dizendo, irmão, nome por nome de cada um dos filhos, cada um dos netos, sobrinhos. E ela chegou uma hora e disse assim, Senhor, cuida do Washington, cuida da vida dele. E eu comecei a chorar ali atrás dela, e eu comecei a me alegrar, porque eu sabia que alguém estava na brecha. Alguém estava na brecha pela minha vida. Eu vou lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, se a minha avó não estivesse ali, eu não estaria aqui hoje, muito provavelmente.
mas ela se ficou na brecha, mas ela se colocou na brecha pela minha casa, pelo meu tio. Aleluia, hoje nós temos outros que estão na brecha. Aleluia, por causa disso estamos aqui. Você não sabe quantas vezes a sua mãe dobrou o joelho para ficar na brecha pela tua vida. Você não sabe quantas lágrimas foram derramadas na brecha, aleluia, pela tua vida. Quantas vezes o inimigo chegou e disse: vou acabar, e ali ela via a marca do sangue de Jesus Cristo na tua vida. Aleluia, Deus está dizendo nessa noite, aleluia, eu velo por cumprir a minha palavra. Aleluia, aleluia, Deus está trabalhando. Fica na brecha, não pare de orar. Às vezes a gente diz: mas o meu filho não está aqui, pastor. Ah, mas a minha filha não está aqui, pastor. Aleluia, Deus está dizendo nessa noite: fica na brecha. Fica na brecha, porque o Senhor vela pela sua palavra. Aleluia. Ser fiel, irmãos, quando tudo está bem. Quando o filho está na igreja, quando a filha está cantando, é muito fácil. Aleluia, quando muitas vezes nós vimos isso, irmãos, e o pastor acabou de falar aqui também, irmãos, nós vimos muitos artistas hoje no meio cristão, já tem até acompanhamento de fã, já são fãs, já tem até fã, não é? E eu fico às vezes, pastor, preocupado de dizer: eu quero compartilhar uma palavra, porque quando a gente diz assim, eu vou compartilhar uma palavra, é capaz de alguém dizer: pastor, eu curto, se o senhor compartilhar, eu vou curtir. Tão acostumado com esse negócio de Facebook hoje, né? Já tem gente para todo lado com isso. Ser fiel nas horas boas, irmãos, é fácil. Aleluia. Mas quando as coisas não estão, é preciso, aleluia, para que possa ressaltar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa contar com a sua vida, para que o Senhor possa contar com a oração. Hoje o pastor disse: fecha os olhos, baixa a cabeça. É como se ele estivesse dizendo assim: ninguém olha para ninguém, faça um compromisso com o Senhor, coloca a tua presença, aleluia, a tua vida na presença do Senhor. É como se ele estivesse dizendo: fica, tem aí um contato direto com Deus, você e o Senhor, para que Ele possa usar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos pessoas nos púlpitos, na televisão, na internet, nós vemos em todo lugar, mas quando é para ficar, aleluia, Deus diz assim: olha, vai lá, Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto. Ele diz assim: nem deixe a porta do quarto aberta, fecha a porta do quarto, entra, e o teu Pai, o teu Deus, aquele que vê o que está em oculto, Ele te recompensará. O fiel não está esperando do homem, o fiel não está esperando de quantas curtidas ele vai levar, o fiel está esperando na palavra do Senhor e como o Senhor fará para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu estou procurando alguém que esteja na brecha, alguém que queira ser cheio do poder de Deus, alguém que queira verdadeiramente ser cheio, como o pastor falou nessa noite aqui. Eu quero passar para você, eu quero passar, mas eu quero ver a tua vida, eu quero ver os teus passos. Aleluia. Quando nós lemos, irmão, no livro dos Atos, capítulo 13, versículo 22, você encontra Deus procurando novamente. Você encontra Deus procurando outra pessoa. Diz a palavra de Deus: e tendo deposto este, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você sabe quem é que entra na brecha? É quem quer fazer a vontade de Deus.
Quando nós encontramos algumas vezes as pessoas querendo falar sobre Davi, nós encontramos pessoas querendo dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi sabia tocar muito bem. Algumas pessoas dizendo não, porque ele era um homem que abençoou muito a obra, deu muito dinheiro, então ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós encontramos pessoas dizendo não, é porque o coração dele era quebrantado. Ele escrevia poesias maravilhosas. Na verdade, irmão, nós nunca vamos saber exatamente o porquê, mas quando eu leio o livro dos Atos, capítulo 13, versículo 22, eu sou bastante tentado a crer, aleluia, que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele iria fazer toda a vontade de Deus. Aleluia, você quer ser realmente quem está na brecha, quer realmente tomar a tocha, quer realmente fazer a diferença nesse país, então faça a vontade de Deus, porque quando você começa a fazer a vontade de Deus, Deus olha entre toda a nação e diz: eu encontrei a ela, eu encontrei a ele, aleluia, eu encontrei aquela, mas é imigrante, mas eu encontrei ela. Mas ela não fala bem inglês, mas eu encontrei ela. Mas ela não tem documento para fazer a faculdade, mas eu encontrei ela. Aleluia, sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Fica na brecha, faz a vontade de Deus, que o resto Ele faz. Tem tanta gente perdendo o sono por causa disso. Tem tanta gente perdendo o sono de saber o que é que vai ser. E Deus diz assim: olha, se você fizer a minha vontade, se você estiver na minha presença, eu irei te capacitar, eu irei ser a tua porta. E gente diz: pastor, não estou vendo nenhuma porta. Você não está olhando para Jesus. Ele é a porta. Ele está dizendo assim: eu sou a porta, mas não é de qualquer um. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Fica na brecha, que quando você não vê mais nenhuma saída, aleluia, Ele será a tua saída. Ele será a tua porta. Ele será a tua porta onde você colocar os pés. O Senhor será a tua porta. Glorifica o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não tenho mais tempo, irmãos. Esse relógio corre muito rápido, mas eu quero falar com você mais algo em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão aqui hoje porque Deus ouviu a oração dos pais, porque Deus ouviu e atendeu a oração de pais, de avós, de irmãos. O inimigo já poderia ter ceifado há muito tempo a vida, mas eles viram a marca do sangue de Jesus. Eles viram a marca de joelhos dobrados na presença do Senhor. Eles viram pessoas colocando as suas vidas na brecha pela sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia. Alguém pode fazer um barulhinho aqui nesse negócio? Eu quero contar um testemunho para você e nós vamos acabar. O tempo não vai nos ajudar, então deixa eu somente contar o que Deus colocou no meu coração. Você não sabe o poder da oração. Você não faz ideia o que Deus está trabalhando no mundo espiritual por sua causa. Escuta, jovem, olha aqui. Você não faz ideia de quantas vezes a mãe levanta a oração e Deus está trabalhando lá. Eu sinto a presença de Deus aqui, pastor. Porque tem muitos que estão ainda lá fora, mas eles vão estar aqui conosco. Eu não estou falando daqueles irmãos que deixaram trabalhar hoje, não tiveram hoje, não. Eu estou falando de outros que estarão aqui conosco. Porque você, jovem,
vai entrar na brecha. Você vai colocar a sua vida na presença do Senhor. Você vai pedir ao Senhor que entre com providência. Quantas vidas serão abençoadas nesse lugar? Porque você vai entrar na brecha. Eu me lembro que alguns anos passados nós estávamos em uma igreja no Amapá, pastor Joel. E naquela igreja estava um culto abençoado, uma bênção de Deus, uma coisa maravilhosa. E de repente, a porta se abriu e uma mulher veio correndo ao púlpito, chorando, gritando e pedindo que parasse tudo, por favor. Quando ela chegou, ela começou a dizer: pastor, eu estava indo para o hospital, porque eu ouvi que o meu filho levou 2 tiros no peito. Enquanto eu entrava no táxi, eu via direto, rapidamente para lá, correndo. Mas eu vi o nome Assembleia de Deus. E eu disse: vou parar e vou pedir oração. Eu vou explicar direito isso aqui, porque às vezes a pessoa não me entende. Se eu estivesse num táxi, eu não iria parar em lugar nenhum, irmãos. Sabendo que o meu filho estava com 2 tiros no peito, eu iria correr para lá. Mas ela entendeu uma coisa: eu vou parar e vou falar com o dono da vida. Sabe o que é isso? É entrar na brecha. Aleluia. Fique de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Ela disse: eu vou entrar na brecha. E ela fechou ali, e nós fechamos os olhos ali e começamos a orar para Deus guardar a vida daquele jovem. Feche os seus olhos, continue orando, não perca a distração, não tenha distração nesse momento. Ela parou e disse assim: eu vou entrar na brecha e vou ali e vou interceder para que Deus guarde a vida do meu filho. E a igreja começou a orar e a glorificar o nome do Senhor naquele momento. E eu creio em nome de Jesus que Deus ouviu a oração daquela mulher. Ela falou assim: pastor, eu não estou pedindo para que o meu filho viva, eu só quero somente que ele segure a vida do meu filho até que eu chegue lá e pregue o evangelho para ele, pastor. Se Deus curar, amém, né? Mas ela não falou isso, ela disse: eu só quero que ele segure. Ou seja, ela estava dizendo: eu creio no poder da oração e creio que Deus irá guardar e segurar a vida do meu filho até que eu chegue lá. Nós fizemos uma oração rápida e rapidamente, aleluia, aquela mulher já saiu com um semblante diferente, com um coração alegre, saiu com a certeza, aleluia, de que Deus havia atendido o seu pedido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus guarda você. Não remova os marcos. Não remova os marcos que Deus colocou, aleluia, na sua vida através da vida dos teus pais. Porque os seus pais intercederam. Eles estão pagando preço até hoje. Aleluia. Deus vai te usar também para entrar na brecha, para guardar outras vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero te falar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Você quer ser usado pelo Senhor? Você quer entrar na brecha pela tua casa, tua família? A tua irmã que ainda não entende por que você vem na igreja de manhã, de tarde, de noite. A tua família que zomba muitas vezes de você, dizendo assim: eu não sei por que você faz tanto na igreja. Aleluia. Você quer entrar na brecha hoje? Deus disse assim no capítulo 6 e versículo 6: entra no teu quarto e fecha a porta. E eu vou te dizer o que Deus me falou nessa noite: que às vezes a pessoa não fecha a porta, a pessoa deixa a porta aberta.
O que isso significa, pastor? É que a pessoa fica dizendo para o filho: olha, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Fica falando como se ele estivesse dizendo assim: sou eu que vou fazer na tua vida. Aí fica falando coisas que não precisava. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite: fecha a porta do teu quarto, porque Deus já está trabalhando. Às vezes você fica tão preocupado com uma situação que Deus já deu a palavra que iria fazer, queria curar, queria trazer, e você fica todo dia, todo culto dizendo: Senhor, fala comigo, manda para falar o meu nome, pede para alguém me usar e falar comigo para dizer que sou eu, que é o Senhor. Deus já falou e Ele está dizendo nessa noite: eu sou um Deus que não durmo enquanto a minha palavra. Aleluias. Aleluia. Deus está levantando um exército nesse país, um exército nessas escolas, um exército nessa cidade. Aleluia. Deus vai usar a sua vida, jovem, para entrar na brecha, para ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho muito tempo, então eu quero ser rápido nas minhas palavras. Se Deus falou com você, saia do seu lugar e venha aqui na frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Saia rapidamente, porque Deus irá usar a sua vida. Ah, pastor, eu já fui uma vez. Venha de novo. Ah, pastor, mas eu não sei. Deus está falando nessa noite. Aleluia, que só tem aleluia, que tem pastores que só estão aqui porque tinha mães e pais que dobraram os joelhos por eles. Aleluia, só existem líderes aqui ainda nessa noite porque tem pais e mães que entraram na brecha pelas suas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ser diferente? Quer que Deus mude a tua casa, a tua vida? Você quer que Deus comece um trabalho novo? Você quer que Deus mude o coração do teu filho? Para de falar e entra na brecha nessa noite. Você quer que o seu pai volte novamente para os caminhos do Senhor? Que a sua irmã volte para os caminhos? Para de falar, aleluia, e volta para a brecha. Para de reclamar e entra na brecha. Aleluia, diga: eu vou ficar na brecha em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós iremos orar por batismo no Espírito Santo. E eu vejo aqui jovens que já estão na brecha pedindo batismo pelo Espírito Santo. Aleluia, eu quero que você, se você não é batizado, saia do seu lugar, venha aqui na frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, quem batiza está aqui no nosso meio. Quem batiza, aleluia, está aqui no nosso meio. Aleluia, eu quero te chamar nessa noite, porque tem pessoa que diz: eu não vou orar mais pelo meu esposo, pastor. Eu sei que é um encontro de jovens, eu sei, mas existem pessoas que estão dizendo: eu não vou mais orar por isso. E Deus está dizendo: fica na brecha, continua na brecha. Tem pessoa que quer largar, pastor, e dizer assim: eu não tenho mais condição. E Deus está dizendo nessa noite: fica na brecha. Aleluia. Feche os seus olhos. Se você entende que Deus falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu entendo e sei que Deus já falou aqui no nosso meio.